O Evangelho de João, todo mundo conhece aqui o Evangelho de João, capítulo 11. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Para a grisa de introdução aqui, tá? Na Bíblia existem 4 evangelhos, você conhece. 3 são chamados de evangelhos sinóticos. São evangelhos que partem do mesmo ponto de vista, do mesmo sentido, do mesmo horizonte. São 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João não faz parte dos evangelhos sinóticos. Ele tem uma proposta um pouco diferente dos demais. Por isso que vários relatos que acontecem no Evangelho de João, na verdade, os evangelhos sinóticos, alguns não são citados no Evangelho de João. Eu poderia aqui ter algum tempo só para a gente falar desse evangelho, mas a mensagem de hoje não vai ser sobre o Evangelho de João. Só para você ter noção, no Evangelho de João não existem milagres. Como assim? O que existe no Evangelho de João são 7 sinais. O propósito do Evangelho é mostrar Jesus como divino, Filho de Deus, e Ele é Deus. É por isso que já começa o Evangelho dando um tom da mensagem. Ele é o verbo. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Então toda a proposta, e a partir do momento que você entende isso, que a gente lê o capítulo 11, que é um dos sinais que mostram a divindade de Jesus, aí a gente precisa olhar desse parâmetro, dessa perspectiva, de que o Evangelho está com o propósito de escrever para uma geração que não foi testemunha ocular de Jesus Cristo. E aqui nessa história, aqui a gente pode aprender várias lições, mas a proposta dessa manhã é me deter em um versículo e depois a gente viajar aqui para tentar responder algumas perguntas, tá bom? Todos encontraram, amém? Amém. Tem alguém na misericórdia aí ainda? Amém, né? A Bíblia, para quem já deu estudo bíblico, ou para quem ainda dá estudo bíblico e tem aquela informação assim básica, que às vezes não é tão relevante, só para quem vai pesquisar bem a fundo a questão das versões da Bíblia, introdução geral à Bíblia. Você sabe, pesquisa na internet, no Google, seja lá onde for, a Bíblia tem, vou citar para vocês aqui só para guisa de introdução, e para quem faz estudo bíblico, está lá também naquele estudo bíblico que você tem usa, tá? A Bíblia é dividida em 2 partes, 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia contém mais de 1189 capítulos. A Bíblia também contém mais de 31 mil versículos. A Bíblia também você vai encontrar mais de 700 mil palavras. Na Bíblia você vai encontrar também mais de 3 milhões de letras. E nessa manhã, aqui na igreja de Aeroporto, dos 1189 capítulos, Deus separou um capítulo para você, para impactar a nossa vida nessa manhã. Você acredita? Diga amém. Das mais de 31 mil, dos mais de 31 mil versículos, Deus separou um versículo base para impactar a tua vida nessa manhã. Diga amém, se você crê. Das mais de 700 mil palavras, eu vou falar para você só 2 palavras para impactar a tua vida e mudar a sua vida hoje. Se não mudar, irmão, olha, eu não sei o que vai acontecer. Das mais de 3 milhões de letras, 11 letras, para mudar a tua vida, para tocar o teu coração. O menor versículo do Novo Testamento, João capítulo 11, no versículo 35. 2 palavras e 11 letras que descrevem o sentimento do Filho de Deus. Mas é 2 palavras, a gente vai ler, vai responder a pergunta, entende e vai embora. Tá bom? Aí todo mundo quiser almoçar, quiser comer. Você daqui não vai ter almoço, vai ter almoço na sua casa, leva os comportamentos para almoçar, gente. Leva os comportamentos para almoçar. Você já vai separando aí para levar os comportamentos para almoçar. Pelo nome de Jesus. 2 palavras e 11 letras que descrevem o sentimento do Filho de Deus. Vamos na leitura desse versículo. O menor versículo do Novo Testamento diz assim, ó: Jesus está fraco. Jesus está mais ou menos, parece que vocês é que estão chorando aí no banco. Eu estou chorando. Jesus, então, ele chorou. Por que Jesus chorou? Muitos se propõem a responder essa pergunta, e provavelmente você já ouviu sermões falando por que Jesus chorou. Porque, não, foi por causa disso, daquilo. Alguns se propõem a dizer que Jesus chorou porque ele chegou lá. Você conhece quem era o amigo de Jesus relatado nessa história, para a gente não vai ler todo o texto, né, por causa do tempo. Quem era o amigo de Jesus? Lázaro. Quem eram as irmãs de Lázaro? Maria e? São as 2 da Maria e Marta.
Então na história conta que Jesus, em dado momento, naquela situação, Jesus chora. Chega lá no sepulcro de Lázaro e ele chora. Agora a pergunta é: Jesus é Deus, sim ou não? Jesus é Deus. Como pode o Deus da vida chorar pela morte? Alguns advogam que Jesus chorou porque quando chegou lá, Lázaro já estava morto e sepultado havia 4 dias. Não, ele chorou porque chegou lá, o amigo dele estava morto. Outros dizem que é porque ele chegou atrasado. Você acredita nisso? É porque deu tempo, ele foi até correndo e chegou lá tarde demais. Jesus chegou tarde, aí não teve solução, aí Jesus chorou. Você acredita nisso? Aí a gente vai compreender a história para entender o porquê, qual o motivo, o que fez as lágrimas caírem do rosto do nosso Deus, do nosso Senhor, nosso Divino Mestre. Aí a gente vai olhar um pouquinho para responder algumas perguntas aqui. O que, por quê? Será que foi a morte? Será que foi porque as pessoas estavam chorando ao redor dele? Será que é porque ele amava Lázaro, então ele chorou? Aí quando você vai para o versículo 3, a gente vai pular os versículos aqui, porque o tempo, infelizmente, não vai nos ajudar. Tá bom? Então no versículo 3, só para a gente se contextualizar com a história, Lázaro ficou doente, vamos resumir aqui. Lázaro ficou doente. Parece que a doença não passava. E parece que Lázaro piorava e ficava mais doente. Até que dado momento das irmãs de Lázaro, quem era? Maria e Marta. Você tem que estar ligado. Você não pode perder não. Eu quero ver se você está ligado mesmo. No final eu quero estar. Quero ver se vocês estão ligados mesmo. Então Maria e Marta, versículo 3 diz assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a quem? A Jesus: Senhor, está enfermo a quem tu amas. Irmão, se eu disser para você aqui, ei, imagine que alguém que você ama está doente. Alguém, será uma mãe, um namorado, enfim, alguém que você ama. Quando você quer que a pessoa venha o mais rápido possível, você chega lá e diz que a fulana está doente. Olha, isso aí. Elas poderiam dizer para Jesus assim: olha, Lázaro está doente, vem aqui curar Lázaro. Mas não foi assim, tá? É assim que está escrito na tua Bíblia e na minha. Aí diz assim: ei Jesus, está escrito, não é qualquer um, não. Está escrito, está doente aquele a quem tu amas. As irmãs de Lázaro queriam que Jesus fosse o mais rápido possível. Tem que ser agora, Jesus. Porque não é qualquer pessoa que está doente e está morrendo, é Lázaro. E talvez alguns aqui não saibam, mas o significado da palavra Lázaro, ela tem uma palavra grega, que é Lázaros, que vem do hebraico, uma conexão com a palavra Eleazar, que tem a raiz do salmo, inclusive para fazer sentido, né? Eleazar, que significa Deus socorre, Deus ajuda. E essa palavra azar, que é o verbo exer, para quem estuda hebraico aqui, tem os teólogos aqui, você pode pesquisar lá. Salmo 121, tá? Deus é o meu socorro, sabe? Deus é o auxílio. Salmo 121. Você vai encontrar em Gênesis, quando vai fazer a mulher. Deus, quando cria a mulher, eu falei auxiliadora, não é? É isso aí? Está lá. Idônea, está dizendo assim: vou fazer alguém que vai te socorrer, alguém que vai te auxiliar, alguém que vai te ajudar. Então é a mesma raiz da palavra usada ali, usada no Salmo para dizer que Deus, o meu socorro vem do Senhor. É usada para o nome de Lázaro, lá Eleazar. É Deus ajuda. E quando a gente entende o sentido, e para você só ter noção, para a gente entender qual o propósito do autor escrever essa história, porque são 7 sinais selecionados. No final do livro, o próprio autor diz assim: Jesus fez muitos sinais, dos quais eu não posso descrever aqui, porque se eu fosse escrever, muito que nem o céu e muitos livros não caberiam para escrever. Então ele pegou e separou 7, para que vocês creiam, para que vocês acreditem que ele é o Messias, ele é o Divino Mestre, ele é que veio aqui para salvar. E aqui a palavra, para você ter noção, mais repetida nesse capítulo, pode contar, eu contei no dedo, é o nome de Lázaro. Lázaro repete 10 vezes aí o nome de Lázaro. Aí repete mais vezes irmão e outras aí, para a gente entender a ênfase do autor. Então Lázaro, então o texto está dando a ênfase de que Deus é quem ajuda. Só que parece que Deus não está ajudando aqui. Quando a gente começa a ler a história, as irmãs de Lázaro queriam urgentemente que Jesus viesse para curar Lázaro. E aparentemente Deus não respondeu a oração e a mensagem das meninas. E a pergunta é: por que ele demorou tanto? Por que Jesus demorou tanto? Porque, olha, uma coisa é certa: Jesus te ama, sim ou não? Você acredita que Jesus ama você? Sim.
mas nem por isso você está isento de sofrimento e dificuldades. Nem por isso você vai estar isento de dores desse mundo. Mas você pode ter certeza que aquele Deus que está no céu está olhando por você, não te abandonou. É no momento da dor, sabe? A Bíblia diz assim, é na fraqueza que aperfeiçoa, meu poder é aperfeiçoado. Meu irmão, se na fraqueza Deus fez o que fez, imagine o seu poder. Se na sua fraqueza, na sua morte, na sua humilhação, Jesus fez o que fez, que é na fraqueza que o poder dele é aperfeiçoado, imagina se ele viesse com todo o poder e glória. Irmão, esse é o nosso Deus, é o Deus que você acredita, diga amém. Porque é o Deus que pode tudo. Porque ele mostrou, eu vou mostrar para você o que na fraqueza e na humilhação eu posso fazer. Ele se fez homem, já se humilhou. Porque o Deus eterno, se fazer homem, ele já se rebaixou muito. Aí depois ele se humilhou para essa raça caída. E ele se humilhou, ele decidiu, ninguém humilhou, ele se humilhou. E ele fez o que fez. Agora imagina você dizer assim, não, eu vou descer lá do jeito que eu sou. Irmão, não tem essa graça. Esse é o nosso Deus, que Deus tremendo e poderoso. Você acredita que existe alguma coisa impossível para o Deus dessa igreja? Não existe, tudo é possível para Ele. Amém. E a Bíblia diz o seguinte, ó, elas mandaram mensageiros a Jesus. Aí a Bíblia diz, olha o que diz ali, ó, versículo 6 para a gente adiantar. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou quantos dias onde ele estava? 2 dias. Grava esse número aí. Ele ficou 2 dias parado. Aí no versículo 17, para a gente já dar um pulo bem grande, tá? Porque senão a gente não termina aqui isso hoje, senão vira vigília. Para a gente já pular para o 17, quando Jesus chega lá, o que está acontecendo lá? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias? 4 dias. Ele ficou 2 dias parado. E quando ele chega lá, que ele vai caminhando, e a Bíblia diz ali que ele está a cerca de 15 estádios de distância. E quando ele chega lá, Lázaro já está morto e sepultado, e o corpo já está em decomposição. Já cheira mal. Irmão, a Bíblia está querendo dizer alguma coisa para mim. Deus está querendo dizer alguma coisa. Se ele selecionou essa história, é porque o autor está querendo dizer alguma coisa para mim, para você. Irmão, e a pergunta é, por que Jesus demorou tanto? Irmão, é quase um século. Falta 4 dias, porque quando ele soube da notícia, Lázaro estava vivo. Passou 2 dias parado. Depois ele disse, Lázaro morreu. Ninguém sabe como Jesus soube dessa notícia. Mas ele é onisciente. Ele sabe. Por isso que ele sabe o que você pensa, o que você precisa, antes mesmo de você falar. Ele sabe. Ele sabe o que acontece com você. E aí quando ele chega lá, 4 dias, o corpo já está aí. Aí é uma pergunta, por que 4 dias? Por que não 3? Por que não 5? Por que não 6? Por que 4? Já parou de me perguntar? Por que Lázaro 4 dias? Por que não 3? Não 2? Porque ele demorou 4 dias para o Lázaro ficar preso no túmulo 4 dias. Já parou para perguntar por que Jesus demorou tanto? 2 coisas. Primeiro, contexto. É só ler o comentário bíblico. Qualquer um. Só ler. Existe uma crença. O povo já estava bem paganizado na época. A cultura greco-romana já estava bem implantada no judaísmo também. Naquela já estava tudo misturado. Inclusive no livro de Lucas, você vai falar, Jesus já citou uma parábola ali que fala muito de inferno, de tormento, depois, e tem tudo aquilo ali. Jesus se utiliza na cultura da época. O povo acreditava que é o seguinte, ó, lê só o comentário. É só ler o comentário. Quando uma pessoa morria, ela poderia ressuscitar até o 3º dia. Então, se Jesus fosse no primeiro dia, o que o povo iria dizer? Aí eles acreditavam que a alma, algo imaterial, consciente, estava fora do corpo e ficava do lado do corpo até o 3º dia. Então até o 3º dia essa alma poderia voltar. Se ele fosse no primeiro dia, o que o povo ali que já não acreditava, já não queria acreditar, iria dizer? Foi a alma que voltou. Se Jesus fosse no 2º dia, o que ele queria dizer? Foi a alma que voltou. Dá para tu entender que Jesus chegou no 4? Agora não tem alma nenhuma. Agora não existe questionamento nenhum. No 4º dia, quando o corpo já está em decomposição, aí agora é o momento de Jesus fazer aquilo que o homem não pode fazer. Sabe qual é o nome disso? Milagre. O que é um milagre? Aquilo que é impossível para você. Não tem condições de você fazer. Só Deus pode fazer. O nome disso é milagre. Por isso que muitas coisas não são tão milagres assim. O milagre é aquilo que só Deus é capaz de fazer. Que está fora da alçada humana. E a Bíblia diz, detalhe, 4º dia, tirou todo aquele paradigma do povo ali. Até o 3º, então eu vou chegar no 4º. Vou mostrar para eles quem é quem.
Jesus chega no quarto dia, está lá o sepulcro. Aí outra, Jesus demorou tanto, por que Jesus não foi logo para dizer: Lázaro, Lázaro, pega, vem cá, está doente, meu filho, então levanta, está curado. Ou fazer como ele fez com um soldado, diz assim: vai, a tua filha está curada, não precisa nem ir lá. Vai lá, tua fé salvou, vai lá. Por que ele demorou? E tem uma lição maravilhosa. A Bíblia está dizendo: sabe o que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? Que se Jesus fosse no tempo que Maria e Marta queriam, o que ele ia fazer quando ele chegasse lá? Ele ia fazer uma cura. Como ele foi no tempo que ele quis, ele fez uma ressurreição. Diga amém? Amém. Tantas vezes aí você está orando pela cura. E se Deus não te deu ainda, te prepara, porque para você ele tem uma ressurreição. Amém. Aqui, a gente pede para Deus o bom, mas para nós ele tem o melhor. Então, se Deus não te deu ainda, talvez você está orando aí 2 anos, 3 anos por alguma coisa. Se Deus te deu ainda, mas te prepara, porque para você ele tem o melhor. Grava essa frase: nada está fora do alcance da oração, a não ser aquele que está fora da vontade de Deus. Nada, repito, nada está fora do alcance da oração, a não ser aquilo que está fora da vontade de Deus. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que ouve aquele que clama. Eu não sei você, mas eu creio nesse Deus, amém? E a Bíblia diz que ele foi, e Efésios 3, versículo 20, diz que ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou até pensamos. Olha que texto poderoso. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pensa, que você pede, ou até o que você pensa. Deus tem inúmeras, como eu posso dizer, né? Ele vai dizer assim: mil e um caminhos para poder fazer as coisas. Ele pode fazer do jeito que ele quiser. Onde não tem porta, ele abre portas. E continuando a história, a Bíblia diz também, no versículo 35, porque o tempo é nosso inimigo aqui nessa manhã. Misericórdia. Versículo 35. Aí está na história, todo mundo está lá, Jesus chega lá, já está sepultado, as irmãs de Lázaro chegam até ele. E aí é uma pergunta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ela mentiu ou ela falou a verdade? Falou a verdade. Porque onde Jesus se faz presente, algo tem que acontecer. Amém. Onde Jesus se faz, onde o autor da vida se faz presente, a morte não tem lugar. Amém. Porque se Jesus estivesse com Lázaro, ele não teria morrido. Isso é certo. Por isso que ela falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a maior certeza que a gente tem. Se Jesus estiver presente na nossa vida, irmão, olha, o diabo não tem poder sobre ela. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Esse é o nosso Deus. Oh, glória. Aí a Bíblia diz assim, no versículo 25, chega um momento que ela questiona, e Jesus diz assim, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmão, ele não apenas cura de uma enfermidade física. Às vezes você vai ter que morrer. Às vezes você tem que descer a sepultura, para que Deus possa fazer algo grande na tua vida. Igual Deus possa restaurar. Às vezes Deus vai ter que deixar morrer, para depois ele chegar e ressuscitar. Quando as esperanças, quando as coisas der tudo errado, tudo estiver dando errado, e já não tiver mais jeito, de 4 dias, se o corpo já decompôs, já está em decomposição, é na hora que Jesus chega assim, diz assim: eu vou mostrar para você quem sou eu. Então talvez aqui nessa manhã tenha alguém que está pensando que não tem jeito mais. Irmão, essa história está dizendo para mim e para você que onde Jesus faz presente, não existe causas impossíveis. Não existe, não tem como mais para mim. Irmão, eu já vi tanta coisa acontecer. Os comportadores devem saber de histórias assim, histórias que você, às vezes, nem se você crê, você não acredita. Porque é milagre tão assim, coisa que já não tem esperança e do nada Deus ressuscita a esperança. Deus pode ressuscitar você. Tem alguém aqui, provavelmente, eu Deus esteja falando para alguém nessa manhã, que está morto espiritualmente, que não tem mais vontade para orar, que já não ora, já faz dias que não ora, não senta para falar com Deus. Talvez nessa manhã eu estou falando com alguém que já faz dias que não abre a Bíblia para ler, para meditar. Talvez eu estou falando com alguém que está aqui, está nessa condição. Irmão, só em Jesus você vai encontrar a ressurreição. Só em Jesus você pode encontrar a vida. O motivo para viver, aquela chama que queima no peito, sabe? Para você levantar e dizer assim: meu Salvador, é comunhão com Deus, é pela palavra. Por isso, irmão jovem, a Bíblia diz que vocês são fortes, né? Diz que vocês são fortes, mas parece que a gente está tão fraco, mas parece que a gente está tão sem energia, que a gente só pode encontrar refúgio na palavra de Deus.
Amém. É na palavra, irmão. Mas eu todo jornal diga para você está sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia? Vai sem vontade. Ah, eu não estou sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia. Vai sem vontade mesmo. Porque em algum momento, Jesus vai te encontrar. Ou mais, você vai encontrar com Jesus. Amém. E quando isso acontecer, irmão, a tua vida vai mudar completamente. Porque onde Jesus se faz presente, algo tem que acontecer. Amém. Alguma mudança vai acontecer. E a Bíblia, continuando aqui, dá a volta para o texto da Bíblia, 25 ali. Então, toda perca, aqui nesse versículo, mas é o seguinte, Deus falando para a gente que toda perca pela causa é um ganho. Eu li uma mensagem aos jovens, vou citar na cabeça aqui que eu não sei a página, mas a autora norte-americana, que todo mundo aqui fala relevante. Ela diz assim, ó, toda renúncia ao pecado, eu vou citar nas minhas palavras, tá? Ela diz assim, toda luta contra a tentação, toda renúncia contra o pecado, é uma semente lançada para a vida eterna. Amém. Então, irmão, se você perde alguma coisa pela causa, irmão, é investimento para o reino. Você está investindo para a vida eterna. Para quem acredita que Jesus vai rasgar esse céu e voltar aqui para restaurar esse mundo e nos buscar, irmão, toda perca é um ganho. E tem uma frase que eu gostei, bacana, eu vou compartilhar com vocês, que diz assim, ó, se der certo, você vence. Se der errado, você aprende. De qualquer jeito, você ganha. Se não é bênção, é lição. Mas para aquele que acredita, para aquele que crê, não existe perca. Toda perca é um ganho. Você pode até perder, mas você está aprendendo. Então você ganha alguma coisa. Então a gente tem que parar às vezes de olhar só para as coisas ruins, olhar para o lado negativo e olhar para as coisas boas da vida. Porque existe. Porque afinal de contas, o que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é para qualquer um. Todas as coisas cooperam, não é para qualquer um. Não é para todo mundo. Porque o mal em si não coopera em nada para o nosso bem. Sabia disso? Só coopera, porque o que é que o mal coopera para o ímpio? Em nada. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque Deus se utiliza desses momentos para moldar o nosso caráter, a nossa vida. Então, se você aceitou o chamado, aceitou o propósito da sua vida, e aprende isso aqui, ó, seu amor em ação a Deus, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Essa é a promessa divina. Então a gente precisa crer e confiar. Aí a Bíblia diz, aí ele mais diz assim, no maior discurso de Cristo, nele não há esperança frustrada. Em Cristo não há nenhuma esperança que seja frustrada. Que Deus maravilhoso. Não, essa mensagem me impactou de uma forma que eu tenho que levar para onde foi essa mensagem. Porque a Bíblia diz assim, ó, que Ele é que ressuscita as nossas esperanças. Ele é que ressuscita o nosso ânimo. Ele é que nos dá a fé. Ele é que nos dá a força. E Isaías capítulo 40 diz assim, Ele dá força ao cansado e renova a força aos que não têm nenhum vigor. Amém. Os jovens podem trabalhar, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que Deus tem tempo. Aí a Bíblia diz no versículo 39, vamos adiantar, porque senão a gente não termina hoje, tá? Me deram uma placa aqui, e o irmão já foi avisando até tal hora, e eu já fiquei assim, pai, até tal hora, será que dá? Versículo 39, continuando aqui, tá? Só a gente vai adiantar a história aqui, mas você conhece. No versículo 39, então você vai chegar aqui, Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida. E aí Jesus vai ter um encontro, no versículo 35, Jesus chora. Elas levam Jesus até o túmulo e Jesus chora no versículo 35. Então o pessoal olha para ele e diz assim: vede quanto amava, vede quanto ele amava Lázaro. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer este que não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Aí o versículo 19 diz assim, ó, versículo 39: então ordenou-lhe Jesus: tirai a pedra. Deixa eu ver se você está acompanhando também. Então ordenou-lhe Jesus: tirai a pedra. O que você pode fazer, Deus não vai fazer no teu lugar. Eu vou repetir que é para você gravar muito bem, tá? O que você pode fazer, Jesus não vai fazer no teu lugar. Muito bem, Jesus poderia chegar e dizer assim: olha, a pedra sai daí, pedra, a pedra sai daí. Mas eu vou fazer uma na linguagem Arthurino atualizada, Ricardo atualizada aqui. Imagina que Jesus chega na frente daquele sepulcro e diz assim: ó, peraí, agora, o que todo mundo pode fazer,
Eu não vou fazer, então por favor, vai lá, faça a parte de vocês, tira a pedra. Porque o que você pode fazer, Deus não vai fazer no teu lugar não, irmão. E às vezes ele está orando a Deus, pedindo para que Deus faça aquilo que está ao nosso alcance. Irmãos, não vai acontecer, não vai. Você tem que fazer a sua parte. É para orar, mas é para correr atrás. Se é para orar, não, meta a mão na massa, vai lá, faça a sua parte. Porque tem gente que diz assim, ora pelo emprego, né? Você já ouviu, né? Pedir alguma coisa assim, ora pelo emprego e tal. Aí você chega para a família e diz assim, tá certo, vou orar para você arrumar emprego. Mas deixa eu perguntar para você. Você já está correndo atrás de emprego? Não, aí é Deus que faz a obra. Irmão, vai ficar desempregado. Vai. Porque é para orar, mas é para correr atrás. É para orar e esperar cair do céu. Porque o que você pode fazer, Deus não vai fazer no seu lugar. Perdão. E a Bíblia diz que Jesus diz assim, olha, ordenou. Não disse assim, por favor, quem puder. A Bíblia diz que ele ordenou. Vá lá e tirem a pedra. E a Bíblia diz que quando isso acontece, há uma união da ação, a gente pode ver aqui, a ação humana e o poder divino, que resulta em algo extraordinário na vida de alguém para quem Jesus ama. E a Bíblia é algo interessante, Jesus ama todo mundo, ok? Mas tem alguns que são mais íntimos dele. Isso é real. Jesus ama cada um de vocês aqui, ó. Me ama e ama cada um de nós aqui. Mas tem alguns aqui que são mais íntimos. Jesus amava cada um dos 12 discípulos, mas tinha alguns que eram mais próximos. Tem alguns que Jesus disse assim, ó, vem comigo, vamos ali em cima. Então, Jesus ama cada um. Lázaro era um discípulo amado também de Jesus. E ele fez por um dos seus discípulos aquilo que ele não fez por nenhum outro. Ele ressuscitou depois de 4 dias. Aí a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 41, continuando a história, para a gente não perder tempo. Disse-lhe Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, respondeu Jesus, versículo 40, tá? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Aí o que acontece? Tiraram então a... Irmão, o segredo do milagre é a fé e a obediência. Você está esperando um milagre na sua vida, irmão? É fé e obediência, não tem outro. Aqui está claro aqui um exemplo de um milagre extraordinário que Jesus fez. É fé e obediência. Não tem essas condições, não tem milagre. Tem milagres que são, obviamente, incondicionais. Deus realiza sem você precisar fazer nada, sem ninguém precisar de nada. Mas tem milagres que são condicionais. Só acontece se você fizer a sua parte. E aqui há um desses. Porque fizeram por Lázaro, elas clamaram por Lázaro, chamaram Jesus, levaram Jesus até lá. Porque o autor da vida não pode chorar pela morte jamais. Aquele que conhece a vida, aquele que é a própria vida, diz ele, olha, nele, a vida original, não emprestada, não derivada, ele mesmo é a vida. Ele é a vida. É nele que a gente pode encontrar uma razão para viver, um propósito. Ele que abre o nosso horizonte, porque às vezes a gente está fechado, nosso mundinho, nossa mente fechada. A gente precisa dar um encontro com Jesus, para Jesus quebrar o paradigma que existe na nossa mente, a gente abrir a nossa mente para o céu e passar a olhar o mundo de outra forma, porque quando a gente tem um encontro com Jesus, irmão, os nossos horizontes mudam. Você que está aqui e foi transformado por Jesus, você sabe que alguns anos atrás você olhava o mundo de uma forma, outra, hoje você olha de outra forma. É o poder do Evangelho que agiu na sua vida. É o poder da graça de Deus. E o milagre, o endereço do milagre é a fé e a obediência. Agora chega a parte fantástica desse texto aqui, que é tremendo. No versículo 43, olha ali na tua Bíblia. Bora que o tempo não vai deixar, bora. No versículo 43 diz assim, ó. Jesus chega lá no sepulcro, vamos lá, abre a perna, que todo mundo pode fazer, eu não vou fazer, tá bom? Falando minhas palavras aqui, que todo mundo pode fazer, remova a pedra aí que eu não vou fazer não. Tá bom, remover a pedra, agora imagina, não sabe a minha linguagem, tá? Agora todo mundo sai da frente. Por favor, dá licença, porque o que eu vou fazer, ninguém pode fazer. Por favor, essa parte aqui é tremenda. Jesus olha para a sepultura de Lázaro, a Bíblia diz assim. E tendo dito isso, depois de orar, ele orou, o Pai agradeceu pela oportunidade. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Às vezes a gente pensa que é coisa de filme, sabe?
É aquelas coisas de filme. Jesus chega assim, no sepulcro, diz assim: Lázaro, vem para fora. A Bíblia não fala que foi assim. A Bíblia fala que ele clamou em alta voz. É como se ele tivesse uma determinada gente assim: Lázaro, ô Lázaro, ei! E aqui imagina, irmão, tem uma coisa interessante aqui. Alguns comentaristas comentam que as palavras de Jesus eram tão poderosas naquele momento, mas tão poderosas, que Jesus, eles vão fazer uma conjectura e você vai concordar comigo. Não está na Bíblia o que eu vou fazer, que eu vou falar, mas você vai concordar comigo. Que Jesus teve que ser específico. Lázaro, o de Betânia, o irmão do animado, que se tivesse eu poderia aproveitar cá agora. Sabe por quê? Porque as palavras de Jesus eram tão poderosas, mas tão poderosas, que se ele falasse com o pessoal, dissesse assim: você que está morto, levanta. Todos os mortos de Adão, até o presente momento, ressuscitariam na presença de Deus. Diga amém. Amém. Porque as palavras de Jesus eram tão poderosas, irmão, mas tão poderosas, que se ele falasse com o pessoal, dissesse assim: você vai, que a mãe levanta. Irmão, era todos os de Adão, todos que morreram, incluindo salvos e perdidos, todos ressuscitariam na presença de Deus. Porque as palavras de Jesus têm poder. E você precisa, irmão, é que fé, porque é um negócio de fé. E se você não crê, essa palavra fica irrelevante para você. Você precisa acreditar, como um amigo meu diz, de coração, corpo e alma. Você precisa crer na palavra de Jesus. E essa palavra é tão poderosa. Será que é alguma coisa impossível para o Deus dessa igreja? Não. Será que existe alguma coisa impossível? Irmão, para Deus fazer um milagre na minha vida, na sua vida, fazer algo que você está orando aí, não acontece, talvez um filho que está fora da igreja, você acha que tem mais solução. Talvez um esposo que está fora da igreja, você acha que não tem solução, não vem de jeito nenhum. E você acha que não tem mais esperança, não tem jeito. Irmão, Deus pode tocar o dedo e transformar a água em vinho. Deus pode colocar a mão e transformar. Irmão, Deus pode fazer um milagre na nossa vida. A Bíblia diz aqui, ó, rapidamente, Gênesis capítulo 18, versículo 14, diz assim, ó: há por acaso alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Aí no finalzinho do versículo do capítulo do livro de Mateus, capítulo 19, versículo 26, diz assim, ó: para Deus tudo é possível. Aí você continua os versículos, Filipenses capítulo 4, versículo 13, você conhece, o que diz lá? Exatamente. Aí no original, ele muda um pouco o sujeito, tá? Porque a gente fala que quem pode tudo é ele. Tudo posso. No original muda um pouquinho o sentido, mas o sentido é o mesmo. Porque se eu estou com ele, eu posso tudo. Tudo pode aquele que me fortalece. Ele é quem pode todas as coisas. Ele, irmão, para Deus fazer um milagre na nossa vida, irmão, Ele pode fazer um mar se abrir. Ele pode fazer uma chave flutuar. Ele pode fazer chover. Ele pode fazer parar de chover. Ele pode fazer o sol parar. Ele pode fazer uma jumenta falar. Irmão, para Deus fazer algo na nossa vida, Ele pode fazer qualquer coisa. E aí em Isaías capítulo 43, versículo 3 diz assim, ó: agindo Deus, ninguém impedirá. Amém. Diga amém. Amém. Esse é o nosso Deus. Será que existe alguma coisa impossível para o Deus dessa igreja? Irmão, esse é o nosso Deus. É o Deus que pode todas as... É o Deus da Bíblia. Será que você está aqui e acredita que você não tem mais solução para aquele pecado que você faz? Aquele pecado acariciado que diz assim: Senhor, não tem como. Irmão, o Deus pode te livrar. Você precisa ouvir a voz da palavra de Jesus dizendo assim: ó, vem para fora. Amém. Vem para fora. É mediante a palavra, Jesus ressuscitou Lázaro, disse: Lázaro, vem. Assim como Deus criou o universo pela fé, Hebreus 11, versículo 3, se eu não estou enganado, diz assim, ó: pela fé entendemos que o universo foi formado mediante a palavra de Deus. Irmão, essa mesma palavra pode ressuscitar mortos. Amém. Essa é a palavra que um dia vai dizer assim: a voz que dormem no pó, ressuscitem. Essa é a palavra que vai dizer: vocês que vai levantar a mão para o céu, vai olhar para a sepultura de toda a nação, tribo, língua e povo, vai dizer assim: vocês que estão mortos, ressuscitem. E a terra vai ressoar com uma grande marcha dos exércitos, extraordinariamente grande, de toda dos ressuscitados, de toda nação,
tribo, língua e povo. E sairão eles do cárcere da morte, revestidos de glória imortal, dizendo que está em 1 Coríntios capítulo 15. Tragada foi a morte pela vitória. Amém. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Esse será o cântico daqueles que serão ressuscitados, a ressurreição geral. Essa é a palavra que pode ressuscitar mortos. É a palavra que dá vida. E só nela podemos encontrar Jesus. Amém. E Jesus é a vida. Jesus é o nosso. Mas, irmão, não é vigília, né? E aqui eu rodei, mas não expliquei porque Jesus chorou. E vocês nem perceberam, não foi? Quero fazer um apelo para você nessa manhã para a gente encerrar. Por que Jesus chorou? Porque não é vigília. Eu quero fazer um apelo para o teu coração nessa manhã, para que você entenda de uma vez por todas e conheça o Deus que você serve. O Deus a quem você serve, porque uma vez Jesus olhou para a samaritana e disse assim: vocês adoram quem vocês não conhecem. Vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos quem conhecemos. A salvação vem dos judeus. A salvação não é um judeu. Jesus Cristo. Eu quero fazer uma apelo para você nessa manhã. Por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Quando uma criança nasce, quero fazer uma ilustração com você. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela faz é o quê? Se ela não chorar, o médico vai lá e pá! Ela chorar. Porque a primeira coisa que a criança faz quando ela nasce, ela chora. Aí imagina agora comigo, vamos viajar um pouquinho pela vida dessa criança. Ela cresce, ela começa a dar os primeiros passos, ela cai, ela tomba, ela arranha o joelho, o que ela faz? Ela chora. Ela já está numa idade ali, na adolescência, vai para a escola. Lá na escola tem uma confusão com um colega, com uma coleguinha, a coleguinha vai lá e bate nela. O que ela faz, irmão? Ela chora. Ela já está numa fase de namorar. Ela começa a conhecer as pessoas, se interessar pelas pessoas e tal. E ela está até naquele versículo da Bíblia, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E está naquele coisa que ela conhece. Encontra alguém, o namorado dor de cabeça, a namorada dor de cabeça, e aos 3 separa. O que ela faz? Chora. 20 anos, 25 anos ali por ali. 25 anos, há 30 anos, ela já está, 25, 30 anos, não encontrou ninguém. Seguir a vida. Até o versículo ela muda. De onde virá o meu socorro? Ela não encontra ninguém. 30 anos, ainda continua na labuta. 30 anos, não encontrou ninguém em Guarapari para seguir a vida. Aí já começa a mudar o versículo. Vinde a mim todos que estão cansados. 35 a 40 anos. Todo aquele que vier aqui de maneira nenhuma sair fora. Depois de 60, irmão, é profecia. Depois de 60 é profecia. 1000 cairão ao teu lado, 10 ao teu direito, mas tu nas costas. Aí vamos dizer que ela nos 50, nos 60, ela encontra alguém. Casa, amém? Aí o esposo, a esposa dá dor de cabeça, os filhos dão dor de cabeça, dá estresse, o que ela faz? Chora. Aí depois de certa idade lá, ela morre, o que ela faz? Chora não, porque quem morre não chora. Mas quem a conhece faz o quê? Irmão, você entende, você já parou para pensar que existe choro do nascimento, durante a vida e até a morte? Já parou para pensar nisso? É do nascimento até a morte existe choro. Sabe por quê? O choro se tornou a marca registrada do pecado. Irmão, teve choro na Bíblia, existe choro e é tudo choro na Bíblia. Depois do pecado, o choro também entrou no mundo. E qual foi o primeiro choro da raça humana? Lê a história da redenção. Na página 55, no segundo parágrafo, diz assim: ao testemunhar Adão os primeiros sinais de decadência. Pode abaixar um pouquinho esse fundo aqui, irmão, por favor? Ou se não, colocar o meu fundo musical aí. Não sei se... é porque está com o meu nome, tá? Ou de obra. Na história da redenção, página 55, diz assim: ao testemunhar Adão os primeiros sinais da decadência da natureza, com o cair das folhas e o murchar das flores, chorou mais sentidamente do que os homens hoje choram pelos seus mortos.
A autora está dizendo que quando Adão viu a primeira flor se murchando, a primeira folha caindo, ele chorou amargamente. Primeiro choro da raça humana. Ele chorou mais do que hoje os homens choram pelos seus mortos. O choro é a marca registrada do pecado. Durante a Bíblia, vou citar aqui alguns por alto, tá? Para você ver. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, diz que Ana chorou abundantemente, porque não podia ter filhos. 2 Reis, capítulo 20, versículo 3, diz que o rei Ezequias chorou profundamente. Quando você vai para os Salmos, capítulo 6, vou citar capítulos, tá? 6, Davi usando hipérbole, ele diz assim, ó: faço nadar minha cama no choro e molho meu leito com lágrimas. Aí você vai para o Novo Testamento, Lucas capítulo 22, versículo 62. Pedro chorou amargamente, estava arrependido. Aí você continua em Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim, ó, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que são inexplicáveis. Jesus chorou. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz que Jesus se ofereceu em lágrimas para nos salvar. O choro se tornou a marca registrada do pecado. Jesus chorou. Lucas capítulo 3, versículo 21 diz assim, ó, que haverá um grupo antes da volta de Jesus, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, tem uma frase que diz assim, ó: quem não chora hoje pela miséria do pecado que está vivendo, um dia vai participar de um grupo onde haverá choro e ranger de dentes. Quem não chora hoje pela misericórdia, pela miséria que está vivendo neste mundo, um dia vai participar de um grupo onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe por quê? É por isso que Jesus, no capítulo 5 de Mateus, diz assim, ó: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram por causa da sua condição. Sabe por quê? Porque em Apocalipse capítulo 21 diz assim que eles serão consolados quando Deus enxugar dos seus olhos toda lágrima. Deus o consolará. Deus vai consolar cada um de nós. Por isso que se tiver que chorar, irmão, chore. Aí a Bíblia diz, você tem que se entregar a Deus com choro e pranto. A gente tem que se alegrar, o povo de Deus tem seu povo alegre, festejar, agradecer a Deus pelas suas misericórdias. Mas diante do mal, a gente tem que chorar. A gente tem que entregar a vida para Deus. Porque Jesus chorou. O livro desejado em todas as nações, capítulo 58, a autora fazendo um comentário. Vou citar só o que ela fala por alto, depois se você quiser ler lá para o filho ficar à vontade. Primeiro ponto: o salário do pecado é o choro é a marca registrada do pecado. Deus mostrou e participou do sofrimento humano. Quando Ele chora, Ele participa do sofrimento humano. Ele participa do que seria o resultado do pecado. Primeiro ponto que a autora sinaliza. Por que Jesus chorou? Incredulidade. Aquele povo que chorava com Lázaro ali, depois ele ia querer matá-lo. A incredulidade. Deus chora quando vê um homem incrédulo. Jesus chorou porque muitos ali era falsidade, era falso, é hipocrisia. Segundo ponto, inimizade. Todo mundo ali, um queria ser melhor do que o outro, um queria ser isso, outro queria ser aquilo, outro queria ser aquilo. No povo de Deus ali, na sinagoga, um queria ser melhor do que o outro. Aí na igreja hoje, um quer ser melhor do que o outro. Sabe que Jesus fica feliz com isso? Aí que eu quero ser, eu sou isso, eu sou aquilo. Inimizade. E depois, ele viu o sofrimento em visão profética. No passado, ele viu o resultado da transgressão da lei de Deus. No passado, no presente e no futuro. É por isso que você está na Bíblia, viu? Você está na Bíblia. Jesus, quando viu o panorama profético em todo, segundo a autora, ele viu você. Ele viu você. Ele viu a igreja do nosso tempo. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Porque ele teve a visão do resultado da transgressão da lei de Deus. Ele viu a hipocrisia.
Daqueles que se diziam que era uma coisa, que na igreja era uma coisa, e lá fora é outra coisa. Daqueles que estão na igreja é uma coisa, é uma bênção, mas quando está lá fora é outra coisa. Ele viu a hipocrisia, a falsidade. Jesus chorou. Eu pergunto para você, para a gente encerrar: Lázaro passou 4 dias na sepultura, sim ou não? Sim. E quantos dias você está passando na sepultura? Há quanto tempo você está sem orar? Você está sem meditar na palavra de Deus? Há quanto tempo você está longe de Deus? Você está morto espiritualmente? Há quanto tempo? Porque Lázaro só passou 4. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus tocando no seu coração, o corpo já estava em decomposição, irmão, já estava tudo sumindo ali, mas a palavra de Jesus entrou naquele sepulcro, entrou no coração de Lázaro, entrou no ouvido de Lázaro, chacoalhou o coração de Lázaro, o sangue que estava coagulado descoagulou, os órgãos que estavam tudo parados voltaram a funcionar, e Lázaro foi ressuscitado. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Mediante a palavra de Deus, Oh, glória. a gente pode encontrar vida. Se as lágrimas de Jesus dependessem de você, elas cairiam. A gente precisa recorrer à palavra. Se você está aqui nessa manhã, vou encerrar porque eu já falei. Vigília é em outro momento. Mas se as lágrimas de Jesus dependessem de você, elas cairiam. Será que Jesus olhou no todo o tempo? Vou usar essa nomenclatura, tá? Ele viu você e chorou. Chegou a hora de tomar uma decisão. Chegou a hora de ouvir, decidir ouvir a palavra de Deus dizendo assim: ó, ei, Maria, vem para fora. André, vem para fora. É hora de sair daí desse túmulo. Irmão, a única coisa que estava entre Lázaro e Jesus era uma pedra enorme. Essa é a parte humana. Alguém tem que remover a pedra. E não é Jesus que remove a pedra. Porque tem alguma coisa entre você e Deus. Será que existe alguma coisa entre você e Deus que está te impedindo de ouvir a voz de Deus? Bom, é a hora de você. Alguém tem que remover a pedra. Alguém tem que remover a pedra. Seja alimentado da palavra. Nessa manhã, você tem ouvido a voz de Jesus te chamando: vem para fora. Vocês têm ouvido a voz de Jesus chamando: volta. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar para a vida. Remova a pedra. Quantos aqui nessa manhã querem dizer para Deus: Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz todos os dias? Levante sua mão. Não precisa levantar. Eu quero que você levante a mão. Deus seja louvado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora teremos um louvor. Que essa seja a experiência que possa passar na nossa vida. Amém? Teremos um louvor agora e depois eu faço a oração final.